Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo nessa aula agora. Esperar alguns minutos para todo mundo entrar. Tudo bem, Lu? Hoje Tudo eu tô aqui ótimo. com a Lu, super expert. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou contar um pouco o porquê desse evento, né? Então, eu tô com 32 anos agora, depois de alguns anos de formada, 10 anos ano que vem, eu comecei a perceber um problema que acontece não só comigo, mas com todos os médicos. Então, a gente é muito bom em trabalhar, a gente é muito bom em realmente estar ali no dia a dia. Só que, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Então, a gente não pode depender de plantão pro resto da vida, não pode depender também do salário do hospital, mesmo porque, né, como a gente mostrou naquele vídeo, tá só diminuindo, não tá reajustando nem com a inflação. Então, cada vez mais a gente tem que pensar num planejamento financeiro que a gente precisa ter ao longo da vida. Esse planejamento financeiro é importante até para uma renda passiva e diversos outros fatores. Eu não sou a melhor pessoa, obviamente, para falar de finanças para médicos, mas eu acredito muito em trazer as melhores pessoas para isso. Então, foi a partir dessa premissa que conheci a Lu, realmente uma super expert no assunto. Ela vai falar um pouco de por que ela é a melhor pessoa para ensinar sobre isso. E aí a gente fez esse evento que está sendo muito legal, que vai ser muito legal, que é o collab aí do TeraQuiz com a Financial. Lu, palavra com você. Obrigada, Tê. Super feliz aqui com o convite do TeraQuiz para estar fazendo esse evento para médicos. E um fato aí, uma coincidência do destino, meu marido também é médico, então esse é um público que eu lido muito em casa, assim, sei exatamente as dificuldades e tudo, então estou super feliz de estar aqui hoje. E a gente tentou fazer, né, pensar junto aí o evento de como trazer esse conteúdo para ser o mais prático e útil para todos os médicos mesmo. Então, aula aí do zero ao médico investidor, o nome não foi à toa, né? Foi realmente com a ideia de tirar aí todo mundo do zero, que acha super complicado. E vocês vão ver que não tem nada de difícil, né? Às vezes, do mesmo jeito que eu, olhando de fora, acho medicina, aquele tanto de sigla e tal, uma coisa incompreensível, muita gente, né, olha para o mercado financeiro e acha complicado. Vocês vão ver que não é nem um pouco isso. Eu espero trazer isso aí na próxima hora. Combinadíssimo. Então vamos lá? Vamos lá, todo mundo tá escutando? Bem, só comenta. Eu tô com a tela aqui, então ao longo do evento a Tê vai estar aqui também me acompanhando, né? Qualquer comentário aí, todo mundo pode interagir nos comentários aí do YouTube. Grupo do WhatsApp também, se quiserem enviar por lá. Pode mandar, né? Então a ideia é a gente também interagindo aqui, respondendo o máximo possível das dúvidas e pode mandar no que eu vou tentando ler à medida do possível o que tiver, a gente vai respondendo aqui também. Todo mundo tá escutando bem aí? Tudo certo? Então, beleza. Então, vamos começar aqui, de fato, o nosso evento. Tê, então, me apresentando um pouquinho, né? A Tê falou, eu sou a Luciana e eu tenho uma escola de finanças aqui em BH, que é a Financial Expert. E eu fundei essa escola há 6 anos atrás, com um objetivo muito simples, né? Eu acredito tanto na educação financeira que eu larguei, né, minha carreira, eu vou contar aqui um pouco, para poder focar na educação, né? Porque o mercado financeiro todo mundo é mais remunerado muitas vezes atuando, né, vendendo produto em bancos, em instituições financeiras. E eu vim para esse outro lado da educação, porque eu realmente acredito que isso faz toda a diferença e que todo mundo precisa. Então a Financial nasceu lá em 2019 com esse intuito aqui de trazer educação financeira, primeiro para jovens, primeiro para adolescentes, era minha grande dor, depois também criamos programas para os adultos, né? Então, se todo mundo fala que educação vem de berço, aqui uma história curta aqui da minha carreira, né, assim, de todo mundo, médico, tem muito filho de médico, né, que já nasce, assim, que tem isso da profissão, e eu acho que eu já tinha isso um pouco. A minha mãe aqui é uma foto dela se formando de economia e ela tá grávida de mim, eu nasci 2 meses depois, então eu falo que eu tive um semestre de economia ali na barriga, que acabou me impactando, e o meu gosto, e desde pequena realmente eu me interessei pelo tema. Então, acabei dedicando a minha carreira, né, fazendo formação, trabalhando no mercado financeiro, em bancos, fundos, hedge funds, fiz especialização fora e tal, porque eu entendi que se eu quisesse trabalhar com o tema, né, se eu quisesse realmente conhecer, investir, eu precisava me aprofundar e ter experiência no mercado. E uma coisa eu sempre achei assim, curiosa, me chamou a atenção, eu sempre tive amigas ali, médicos, advogados, dentistas, enfim, de outras profissões, e que como eles sabiam, né, que eu trabalhava no mercado, sempre eu recebia uma ligação, uma mensagem e tal, Luciana, eu tô com esse dinheiro aqui para investir, onde que eu faço? Meu gerente me indicou isso, faz sentido? Olha, eu vou comprar um carro, dá uma olhada nessa
taxa de juros para mim? Isso sempre me encucou, sabe? Porque no final, né, cada um tem sua profissão, mas finanças, escolhas financeiras estão na vida de todos nós, né? Todo mundo tem que saber tomar essas escolhas financeiras, independente da profissão, né? Nós vivemos numa sociedade aí capitalista que dinheiro é a troca principal. E aí, realmente, a mudança na minha vida veio com a minha gravidez, né? Meu filho, hoje mais velho, tem 6 anos, coincidentemente a idade da Financial, me fez dar essa mudança, fazer essa mudança de carreira. Porque realmente, quando eu engravidei, talvez as mães de plantão aí vão se identificar, pensei assim, o que eu quero que esse menino aprenda, né? E eu não sei qual que é a profissão que ele vai seguir, apesar que ele adora um dinheirinho, mas eu não sei o que ele vai seguir de profissão e eu não me importo, né? Realmente, eu espero que ele escolha o que ele achar que faz sentido para ele. Mas uma coisa eu acho que é fundamental, que ele saiba investir o dinheiro dele, que ele saiba fazer escolhas financeiras, porque não é sobre o quanto a gente ganha, né? É como a gente escolhe, como que a gente faz a gestão do nosso dinheiro. E aí foi quando me deu muito forte, eu estava na empresa da minha família, que é uma empresa familiar, é uma construtora hoje de médio, grande porte, mas eu resolvi sair, tirar essa segurança, sair dessa zona de conforto para empreender, que no Brasil não é nada fácil, né? Mas com muito esse estímulo de falar assim, o que ele vai aprender que eu acho que vai fazer muita diferença na vida dele, e a resposta para isso realmente foi educação financeira. E eu olhei nas escolas e tal, tudo que estava sendo ensinado aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, nas grandes capitais, existe muito pouco do tema, infelizmente. Então foi aí que eu resolvi abrir a Financial, e hoje, 6 anos depois, acho que se eu tô aqui, né, até a convite da AT, né, e como instituição, com várias parcerias, a gente já tem hoje algumas centenas de alunos formados, é porque deu certo, né? A parceria deu certo e o tema realmente faz sentido. E hoje a gente tem programa desde 12 anos até para adultos aí, para tentar entregar esse conteúdo. Eu acho que o grande diferencial da Financial foi esse lado educacional, trazer de forma prática para a vida, né? Não é para quem vai trabalhar no mercado financeiro, não é para quem quer fazer nenhum tipo de certificado, é útil, né, para todo mundo. Tenho certeza, se você está aqui hoje é porque você entendeu que esse tema é relevante, tá? Então, vou tentar aqui, a gente tentou realmente bolar esse evento para conseguir entregar na próxima 1 hora aí a minha missão de sair assim, de pegar esse tempo que você teve aí, que você tirou, para realmente trazer um conteúdo prático que você consiga implantar, consiga realmente fazer diferença, que você saia daqui 2% melhor do que você entrou, eu já vou estar super satisfeita. Então, esse evento foi bolado exatamente para médicos, né, que se interessam por investimentos, querem aprender algo novo, querem começar a investir ou já investem, mas às vezes não sabem qual que é a melhor opção de investimento, abre o aplicativo do banco e vê aquele tanto de sigla e fica um pouco perdido. Às vezes fica inseguro na hora de escolher, né, sabe, ele investe, mas conversa com o assessor, mas não sabe se são as melhores opções, ou não sabe se sua carteira está rendendo melhor, não sabe se a rentabilidade está adequada ou não com o seu perfil de risco. E o que nós estamos vivendo hoje, eu vou falar disso ainda nessa aula, mas nós estamos vivendo um problema gravíssimo no mercado brasileiro, que é um conflito gravíssimo de interesse dos gerentes e assessores de investimento, né? Os modelos que foram criados nos últimos anos, especialmente, estão trazendo um problema grave em que as carteiras dos clientes não estão refletindo o melhor interesse dos clientes e sim, muitas vezes, dos assessores de investimento. E isso causa um problema grave, né? E se você está aqui, você entendeu, né, que você não quer ficar trabalhando igual um burro de carga, dando plantão até envelhecer, né? Eu tenho certeza que todo mundo aí vê uns médicos coitadinhos que não estão dando conta nem de andar e estão lá batendo ponto, dando plantão, porque realmente precisa daquela receita, não se planejou, né? Então, o quanto antes a gente falar de investimento e conseguir organizar a vida financeira, melhor, tá? Mas se você está aqui hoje, você viu essa propaganda lá do TeraQuiz, esse chamado, quis vir e falar assim, nossa, eu vou aprender lá como investir e ganhar 10% ao mês, vou ficar rico, não vou largar a medicina e agora vou ganhar dinheiro só com investimento. Se você tem essa crença, definitivamente essa aula aqui não é para você. Tá? A ideia aqui é que a gente vai passar um passo a passo para quem acha complicado, quem quer realmente entender melhor as opções de investimento e erros que você não deve cometer. Eu fiz questão de colocar um slide gigante de alguns erros que eu vejo aqui todo dia que as pessoas cometem e perdem um monte de dinheiro por causa disso. E no final desse programa, além de aprender mais sobre os produtos de investimento, você vai conseguir fazer um diagnóstico claro e objetivo para entender
onde que você está, em que etapa que você está e como que você pode implementar algumas estratégias aqui para fazer sua carteira, investir melhor, de forma segura e com mais rentabilidade, adequado para o seu objetivo, porque nem sempre a carteira que tem um melhor rendimento é a que está adequada para você. Então, super importante ter esse diagnóstico, eu vou apresentar ele aqui, tenho certeza que todo mundo que assistir a aula no final vai conseguir fazer esse diagnóstico. Beleza? Até aí tudo bem? Se tiver algum ajuste aí, eu vou tentando ler, mas se tiver qualquer coisa aí, você vai me ajudando aqui também, tá? Então, olha só, eu gosto sempre de começar as aulas com essa frase, porque eu acho que retrata bem, que é: investimento é para todos, mas não está para todos. O que eu quero falar com isso, né? Que investimento deveria ser uma estratégia que todo ser humano do mundo tivesse, né? Então, todo mundo... Por quê? Investimento é o único jeito que a gente tem de fazer dinheiro fazer dinheiro. Né? Então, fazer o dinheiro trabalhar pra gente, né? Todo mundo sabe de forma de ganhar dinheiro trabalhando, então, dando plantão, atendendo consulta, empresários e tal, o que você tiver que fazer, você trabalha para ganhar dinheiro. Mas investir é fazer o seu dinheiro que você já fez com muito trabalho, ele vai fazer novos dinheiros. Infelizmente, são os dados que a gente vê da população brasileira são horríveis, né? A população, de forma geral, não investe. A população, de forma geral, investe mal, investe em opções ruins, cai em golpes de pirâmide, investe em poupança. Vou começar já a aula perguntando isso aqui. Comenta para mim, por gentileza, quem tem investimento em caderneta de poupança. Quem tem, já anota aí. Primeiro objetivo dessa aula: amanhã, cedo, acordou, tira o dinheiro da caderneta de poupança. Você vai ver que há várias opções que você tem, que são mais seguras que a caderneta de poupança e que você consegue tirar de forma imediata. Então, quem tem caderneta já anota aí um ponto para poder tirar o dinheiro da caderneta, que você está perdendo dinheiro todos os segundos que você está respirando, tá? Então, o que eu quero falar com isso? Todo mundo muitas vezes investe mal o dinheiro, né? Todo mundo deveria ter conhecimento, mas não é a realidade do nosso país. Mas acho que todo mundo que está aqui, que escolheu tirar um tempo, que como eu falei, é a coisa mais preciosa que a gente tem. Todo mundo tem uma agenda abarrotada, né? Muita correria. Mas você tirou essa uma hora, primeiro, eu tenho a obrigação de tentar dar o meu melhor e sair daqui com um plano de ação. E segundo, você tem a obrigação de tentar colocar algum plano de ação, né? Porque eu acho que não vale de nada você estar aqui assistindo se você não vai mudar em nada o que você faz, ou sua carteira, ou alguma coisa que você pode estar ganhando um pouco mais. Então, se você não está com papel e caneta aí, já prepara, levanta aí, pega os notes do celular, o que você quiser, e anota 3 pontos que você vai conseguir colocar como um plano de ação, de fato, para mudar a partir de amanhã, dentro das coisas que eu vou falar aqui na próxima hora. Beleza? Ficamos combinados assim? Então, seguimos, né? Aí vai ter valido a pena. Como que a gente estruturou a aula agora de fato? Vamos falar um pouco sobre educação financeira e como que você consegue poupar o seu dinheiro, né? Segundo, nós vamos falar um pouco mais sobre os tipos de investimento, né? Talvez aquelas siglas que não façam tanto sentido, eu vou tentar te explicar e como que você vai analisar o risco de cada uma delas. Depois nós vamos falar sobre a montagem da carteira, né? Como que você vai falar, beleza, tem os produtos de investimento, mas como que eu monto a carteira ideal para mim? O que eu tenho que levar em consideração? E por último, eu vou te dar aquele diagnóstico que eu prometi, você vai listar ali, você vai conseguir marcar para ver realmente em que etapa que você tá. Beleza? Então, agora começando, né? Nós vamos falar de como poupar. E aí, pra gente falar de educação financeira, eu sempre tenho que falar de 4 letras, que é receita, quanto que eu ganho, G, quanto que eu gasto, saldo, que é basicamente a diferença entre um e outro, e investimento. Mas essa equação é muito simples. E se todo mundo seguisse essa regra, metade do caminho estava resolvido, que é: primeira lei de finanças do mundo é gastar menos do que eu ganho, né? Então, eu ganho lá, minha receita é 100, se eu gastar 90, beleza. Se eu ganhar R$1.000 e gastar 900, também funciona igual. Então, independente do seu salário, a regra número 1, o melhor conselho que eu posso te dar para sua vida financeira é gastar menos que ganha. Acho que todo mundo consegue concordar com isso, né? Por quê? Quanto menos eu gastar, mais sobra e consigo investir, porque no final eu só consigo investir o que sobrar, né? Não adianta eu ter muito conhecimento de investimento se eu não tenho dinheiro para investir. Então, quanto menos eu gastar, mais vai sobrar. E tem muito erro aqui, eu acho que é um erro comum, focar só na receita. Então a pessoa tem muito foco de falar, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer 50, eu tenho que fazer 60, eu tenho que fazer 100, né? E às vezes não está preocupado com a gestão. Será que você está gastando bem? Às vezes um pouco de esforço que você faz aqui,
você consegue fazer sobrar muito mais dinheiro. Então, erro comum a gente vê assim, né? Não precisa ir longe. Ver caso de jogador de futebol, ver caso de herdeiros que tinham uma receita absurda, né? Que ganhavam um monte de dinheiro e que não conseguiam fazer sobrar. Então, acho que é muito importante esse foco aí nos gastos. Lu, vou até entrar nesse slide aqui, porque isso aqui é o clássico do médico, né? O médico, ele sempre teve aquela coisa, né? Ganha muito, ele quer fazer medicina para comprar a BMW dele, comprar um carro. Então, ele forma, dá muito plantão, aumenta muito a receita, realmente, ganha aí 100, 150, se matando, mas aí começa a gastar muito mais do que o padrão de vida dele consegue, né? Conseguiria. Então, carro, casa, e aí fica sempre nesse loop, nessa roda que nunca sai do lugar. Então, só queria completar isso aqui, porque isso aqui é o clássico do médico, gente. Então, não façam isso. Acho que essa primeira premissa da Lu é muito importante. E eu não quero parecer aqui falando assim, nossa, aí tá fácil, né? Você quer ser pão dura e tal, só não gastar. Não, todo mundo quer. Quem não quer ter um carro melhor, viajar 10 vezes por ano, ter um apartamento top, num restaurante bom, tomar vinho bom? Todo mundo quer. Só que aqui é uma questão de escolhas. E às vezes, muitas vezes, é uma pequena gestão. Então, você pode, às vezes, comprar BMW, só que às vezes, se você esperar 2, 3 anos investindo, você vai conseguir amortizar ela muito mais rápido. O erro comum é, às vezes, eu não tenho a compatibilidade daquele estilo de vida e eu já comprometo a minha renda com aquilo ali, né? Então, e comprando muita porcaria aqui eu tô usando uma palavra mais pejorativa, mas para simplificar, assim, gastando um dinheiro que não vai voltar, né? Comprando um carro, às vezes, incompatível com o meu estilo de vida. Mas eu acho que finanças é legal a gente pensar em fazer a escolha, né? Então, assim, vou dar o meu exemplo aqui, pessoal, já que a T trouxe o exemplo da BMW. Para mim, carro é o menor valor do mundo. O meu único objetivo com carro é gasolina, levar, buscar meus filhos na escola, ter um porta-mala que funcione e boa. Tenho o menor objetivo de ter carro. Quanto mais simples, para mim, melhor. E aí eu faço um pouco de conta. Tanto de dinheiro que eu deixo de gastar, do IPVA, da gasolina, etc. Aquele tanto de economia, Luciana, pra você ficar mais rica para ir pro cemitério? Não. Eu pego esse dinheiro e falo, olha, essa economia vai virar uma viagem para minha família no final do ano, trocando o carro A pelo carro B. Então, às vezes, são escolhas que você vai fazer. Agora, não, quem acha que o carro é muito legal, beleza. Tenha um carro legal, às vezes no momento adequado para você, mas abre mão às vezes do apartamento, que não é tão importante, ou de jantar fora 2 vezes por semana, que às vezes não é tão relevante. Então, acho que é uma questão de escolha, por quê? Fazer sobrar e investir vai fazer uma baita diferença, eu vou te mostrar aqui. E aí, como você falou, tem muita gente que não tem gestão financeira, sai torrando e não consegue economizar nada. Então tá, beleza, achei ótima essa ideia, gastar menos que eu ganho, mas eu não consigo. Chega no final do mês, ganhei, nem sei onde foi parar meu dinheiro e não sobrou nada. E tem uma frase do Warren Buffett, que para quem não conhece é o maior investidor de todos os tempos, que ele fala basicamente o seguinte: não poupe o que sobra depois de gastar, gaste o que sobra depois de poupar. De forma simples, se você seguir isso que ele está falando a partir de amanhã, se você não faz sobrar dinheiro, a partir de amanhã eu tenho certeza que você consegue fazer. Como que você vai fazer isso? Normalmente você recebe seu dinheiro, entrou lá, vamos supor que entre tudo num dia só do mês, só pra gente facilitar aqui. Aí você vai pegar, geralmente esse dinheiro vai ali pro aluguel, pra parcela, pro boleto, tal. Chega no final do mês, às vezes você não tem nada, ou às vezes algum mês tem, se tiver você investe, se não tiver você não investe, e assim vai, né? E aí você não consegue ter regularidade. Você vai fazer o seguinte, todo início de mês entrou o dinheiro, você vai gerar, igual você paga um boleto da escola, por exemplo, de quem tem filho aí, vai ser o primeiro boleto que você vai pagar no início do mês, é o seu boleto, é o boleto investimento Luciana, por exemplo. E aí você pode até transferir para outro banco, isso funciona bem, porque não contamina aquela conta ali que às vezes você usa para pagamento, você transfere um dinheiro, você vai transferir o que faz sentido para você, R$500, R$40, R$1.000, eu não sei. Um dinheiro que você fala assim, opa, esse aqui eu acho que eu dou conta. Eu tenho certeza, pode anotar aí, que você vai viver normal, seu mês vai funcionar idêntico, você vai no mesmo restaurante, você vai comer igual, você vai viver igual, você vai sair igual e se você fizer isso vários meses, no final de alguns anos, esse dinheiro vai ter virado um caminhão que você nem viu. Exemplo clássico, né, médico não tem tanto isso, mas é o FGTS. A pessoa ao longo da vida, o FGTS é o quê? É um pedaço do seu salário que compulsoriamente é retirado ali na fonte. E a pessoa ganha 1.000, ela sobra 0. Ela ganha 5.000, sobra 0. Ela ganha 30.000, sobra 0. Mas o FGTS comeu e ela viveu normalmente. Então é só para mostrar que essa estratégia pode funcionar e pode fazer muita diferença, tá? E aí, eu gosto de trazer isso aqui, acho que para médico faz muito sentido, porque você tem 3 formas de ganhar dinheiro na vida. Eu falei que você tem receita, né? É a fonte de receita que a gente tem, mas a gente tem basicamente 3 fontes de receita.
é de empregado, né? Se você é fichado, por exemplo, funcionário público, você recebe como esse quadrante de empregado. D, se você é autônomo, né? Que é o sistema de plantão, prestador de serviço ali do médico. Dono, se você é investidor, por exemplo, sou investidor de uma clínica. Ah, não, eu sou investidor e eu atendo lá. Não, isso não é dono. Dono é quando você só coloca o negócio para funcionar para você. Então já tem um business ali funcionando e você é dono. Ah, não, se o negócio depende de você para existir, então você ainda está no quadrante de autônomo. E investidor, que tenho agora só dinheiro e eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar em qualquer ativo, pode ser do mercado financeiro ou não, e eu vou fazer dinheiro em cima desse dinheiro. Então essas são as 4 fontes. É legal pensar nessas 4 fontes, porque às vezes a gente está concentrado só em uma. E aí, às vezes você pode falar, não, eu quero ser dono, quero ser autônomo, quero ter um emprego fixo que eu tenho uma garantiazinha e também vou colocar. Sempre a gente tem que estar em pelo menos 2, né? A fonte primária e do investidor, tá? Isso é um fato. Pelo menos 2 quadrantes, acho que todo mundo tem que estar presente. E eu quis trazer aqui o salário dos médicos, né? Que eu acho que faz muito sentido pensar, e eu acho que é intuitivo, acho que não precisava nem mostrar isso aqui, talvez é mais discrepante quando a gente mostra, mas acho que todo mundo tem sentido o tanto que tem perdido o poder de compra, né? Então, o salário do médico de 2012 para 2022, a média era de 39.700, caiu para 36.800. Aparentemente parece uma perda pequena, né? Mas aí você vai falar assim, nossa, mas 36 agora compra muito menos do que antes. A minha sensação é que antes 39 eu era rico, eu conseguia fazer um monte de coisa, comprar terreno, comprar um apartamento, comprar um carro, e hoje em dia com esse salário, às vezes dá para pagar só as contas. E é exatamente isso que aconteceu. Pra gente falar de equivalência, a gente tem que pensar numa coisa super importante, e eu vou falar de opção de investimento que você consegue ter esse ganho aqui, que é o ganho acima da inflação. Se a gente corrigir esse salário de 39 mil durante esse período aqui pela inflação, o salário equivalente que teria que ser, não seria de 36 mil, seria de 85 mil. Então, às vezes, o nosso cérebro tem mania de pensar em valores nominais, né? Então, eu lembro que eu comprei um carro por 50 mil, eu lembro que eu comprei um apartamento por 300 mil, mas a gente tem que corrigir o valor para a inflação. O Brasil é um país que tem taxas médias de inflação muito alta, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, se você está sentindo que está perdendo poder de compra, isso é verdade, né? Isso é uma realidade. E, se às vezes você lembra, meu plantão dava 1.500, agora dá 1.700, mas na prática, você está perdendo, você está ganhando menos do que você de fato ganhava. E uma outra frase também do Buffett, vocês vão ver que eu gosto muito dele, ele fala o seguinte: se você não achar uma maneira de fazer dinheiro enquanto estiver dormindo, você vai trabalhar até morrer. Você pode trabalhar até morrer, é uma opção, mas não por obrigação, né? Ninguém tem que ter obrigação de trabalhar até morrer. E aí um erro que é super comum, eu falei, né, que a gente ia citar alguns erros, assim, como highlights, assim, e o primeiro erro é achar que o único jeito de ganhar dinheiro é trabalhando, né? Você pode falar, não, eu sei que eu posso como investimento, mas você investe? É relevante hoje na sua renda? Realmente você gasta algum tempo com isso? Você vê o tanto que isso pode fazer diferença na sua vida? Não. Fica só me matando de trabalhar, como a Tê disse, né, dando plantão ali, fazer renda A, fazer renda B e tal, de galho em galho, e no final às vezes não sabe nem quanto que ganha, muito menos quanto que gasta. Então esse é um erro muito comum, especialmente aqui para a classe médica, né? E como eu disse, né? Se a gente não começar a falar de investimento e olhar para investimento, você pode estar perdendo muito dinheiro. Mas o que é investimento, né? Eu tô falando, vou falar sobre investimento, então vamos começar do básico. Investimento é aplicação do dinheiro em algum ativo que você quer aumentar o patrimônio, ou seja, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, né? Então, eu vou trazer um exemplo esdrúxulo que eu vou lá para a Bahia, vou ficar na praia e aqueles dias que eu tô lá na praia, que eu não tô dando plantão aqui no caso, eu vou estar ganhando dinheiro mesmo assim, porque o investimento é o dinheiro trabalhando para mim, não eu trabalhando para mim, né? Então, a gente tem que procurar ter uma forma, né, igual o Buffett falou, de fazer dinheiro em cima do dinheiro, senão a gente tem que trabalhar até morrer. Quis trazer um caso aqui de uma aluna que foi nossa aluna aqui na Financial em 2021, mais ou menos, e ela chegou aqui, e eu acho que o caso dela pode ilustrar, tá? A foto não é verdade, nem o nome, mas o caso é real. Mas essa aluna chegou aqui e falou assim, olha, trabalho igual uma doida e tal, mas realmente eu vim aqui porque eu tô desesperada. Porque eu nem sei onde que eu gasto, ela não tinha controle dos gastos, ela falou, mal sei quanto que eu ganho, porque eu recebo de não sei aonde, tanto me paga com 30 dias, o outro me paga com não sei quantos dias, então ela não tinha esse controle. Ela não tinha o hábito de poupar todo mês e deixava o dinheiro que ela tinha investido, ela deixava lá com um assessor que ela não fazia ideia
em que estava e quanto que estava rendendo. Então, algumas ações que a gente organizou com ela. A primeira foi: olhou o orçamento, conseguiu estruturar e tirar um tempo para isso de novo. Às vezes você não está gastando tempo com isso e um pouquinho de tempo que você dedicar vai te economizar um dinheirão. Então, só dela se organizar, ela viu algumas despesas ali que ela trocou, começou a sobrar R$ 1.200 a mais por mês. Segunda coisa que ela fez, ela pegou e falou assim, não, lembra aquela estratégia que eu te falei? Aquele primeiro dinheirinho, ela tinha um plantão que ela ganhava 1.700. Ela falou assim, esse plantão eu recebo sei lá que dia. A hora que ele entrava, ela já transferia o dinheiro e começou a aplicar esse dinheiro todo mês, o que ela não fazia antes. E por último, ela aprendeu sobre investimentos e realmente começou a olhar a carteira dela, o que ela não fazia, ela nunca nem sentava com o assessor dela. E aí, com alguns ajustes que ela fez, no caso ela teve que trocar até de assessor, mas ela mudou a carteira também, e ela conseguiu uma rentabilidade superior a 2% ao ano do que ela conseguia. Com isso, olha a diferença que fez. Num período de 5 anos, ela já tinha 300 mil. Se ela não tivesse feito a mudança, a carteira dela estava dando em média 10%, ela teria no final de 5 anos cerca de 483 mil. Com as mudanças que ela fez, que foi esse valor adicional da economia dela e do plantão, ela passou a colocar todo mês 2.900 e aumentou 2% a rentabilidade da carteira. Com isso, em 5 anos, ela já tinha 761 mil. Parece pouco aqui em números, né? Mas isso dá uma diferença de 57%, ou seja, 278 mil com pequenos ajustes. Então, de novo, não fica focado só em dar plantão, em ganhar dinheiro, porque às vezes você pode ter ajustes que vão te dar muito mais dinheiro nesse período. Agora, vamos simular aqui um período de 30 anos desse ajuste, tá? Vamos supor que ela tinha, em média, 35 anos, que ela fizesse, continuasse assim até os 65. Se ela não tivesse feito nenhum ajuste, continuasse só com aqueles 300 mil, no final do período ela teria 5.234 mil. Com as mudanças, isso já vai para 17.838. Absurdo, né? Toda vez que eu faço essas contas, eu falo, não, acho que tá errado, deixa eu voltar aqui. Por que é isso? Porque eu tô falando de longo prazo. Quando eu falo de longo prazo, eu tô falando de juros sobre juros. Lembra a história do dinheiro trabalhar pra gente? O dinheiro começa a gerar um monte de filhote de dinheiro e dá uma diferença absurda mesmo. Isso aqui daria para ela uma renda passiva, né? Um dinheiro que ela poderia parar, aos 65 anos vou parar de trabalhar. Se ela tivesse 5 milhões e usar só os juros real, ou seja, mantivesse o dinheiro lá e tirar só os juros, né? Tirando a inflação, ela conseguiria uma renda passiva, uma renda sem trabalhar, de cerca de 26 mil. Beleza. Agora, se ela tivesse o cenário 2, com esses pequenos ajustes que ela fez, ela conseguiria 89 mil reais de renda passiva. Com certeza, essa vida, para essa vida, é completamente diferente, né? O estilo de vida que ela conseguiria, o que ela conseguiria fazer com esse dinheiro aos 65 anos. Então, resolvi calcular aqui só a diferença entre os dois cenários, esse 63 mil, dividido por R$ 1.200, com uma média aqui de plantão, um salário para o outro, ela teria que dar 52 plantões a mais. Então, vamos supor que ela tivesse esse cenário aqui, para ela conseguir chegar naquela renda, ela teria aos 65 anos ter que dar 52 plantões, que humanamente é impossível, né? Lu, vou até aproveitar aqui, porque, assim, é absurda a diferença e mais do que isso, o mercado médico, ele tá mudando muito. Então, a gente teve essa abertura desenfreada de faculdade de medicina nos últimos anos, a gente não teve o acompanhamento das vagas de residência, então cada vez mais tá o plantão pagando menos, né, pela simples lei aí da oferta e da procura. Então, isso aqui tende a só piorar. Então, cada vez mais a gente ter essa consciência e conseguir realmente, preciso investir, preciso entender para eu colocar ali um mínimo, né, um ajuste muito básico que pode fazer uma super diferença no futuro, é muito importante. E mais do que isso, assim, para mulheres principalmente, que vão ter aqueles períodos, vai ter filho, vai ficar grávida, vai ter que sair por um tempo, depois o menino vai estar pequeno, vai querer aproveitar um pouco mais ali da infância dele, tudo isso aqui começa a ficar ainda mais importante. Então, assim, eu acho que não dá para frisar o quanto que é importante realmente entender para isso acontecer, né? E é uma diferença, assim, às vezes a gente acha que é pequeno, mas é isso, é o tal do plantar ali, pequenas sementes mesmo, que no final vai dar uma diferença enorme. Então, um outro erro que é comum, no caso dela aqui, a gente viu que ela aumentou 2% a rentabilidade média da carteira. Muita gente investe e pergunta assim, quanto está dando sua carteira de investimento? Não faço ideia. Tá dando CDI, nem sei o que é isso. Então, assim, preocupem-se com a rentabilidade. Às vezes vocês estão deixando um monte de dinheiro na mesa. Como eu disse, é tão difícil ganhar dinheiro, é tão difícil sobrar dinheiro. Aí você pega o dinheiro e só investe sem saber a rentabilidade. Poxa, é um absurdo, né? Então é uma perda de dinheiro real que você está tendo, às vezes, por não acompanhar. E um terceiro erro que eu gosto de colocar é que não é prioridade, né? Então fica adiando, fala, não, esse ano eu tenho que focar na prova de título, esse ano eu tenho que não sei o quê, esse ano eu tenho que não sei o quê. Quando eu tiver tempo, não existe ter tempo, existe prioridade na vida, né? Você vai ter tempo para aquilo que você
resolver. Então, às vezes é um pouquinho, de novo, o tempinho que você vai acompanhar a rentabilidade, um pouquinho que você vai ajustar seu controle de gastos, é necessário para todo mundo. A não ser que você resolva e fala assim, não, tô nem aí, eu vou trabalhar, eu gosto de trabalhar igual um burro de carga, tô nem aí se eu tô ganhando mais ou menos, e tá tudo certo, então uma escolha sua. Agora, se você vê a diferença que faz um pouquinho de rentabilidade do controle de gastos, a prioridade é hoje. O melhor dia foi ontem, o segundo melhor é hoje, né? Então, assim, é fundamental. Cada dia, cada ano que você passa é um monte de dinheiro que você está perdendo, né? Especialmente no Brasil, que a nossa taxa de juros é tão alta. Então, você tem um custo de oportunidade, um tanto de dinheiro que você perde dia a dia porque você não está fazendo esse tipo de escolha. Então, aqui só para mostrar a diferença que faz investir bem, né? Para quem não quer ficar acompanhando a rentabilidade, você fez o esforço para poupar. Vamos supor que você poupou R$500 por mês durante 35 anos. No final, você poupou 210 mil. Vamos supor que você só investiu qualquer coisa lá, nem sabe onde que tá e nem sabe quanto tá dando seu dinheiro. Coloquei aqui um investimento de cerca de 0,6% ao mês de rentabilidade, tá? Você teria ali perto de 712. Agora, se você conseguir investir bem, por exemplo, uma carteira média de 14%, só de referência a taxa de juros hoje está 15%. Então, facilmente eu conseguiria uma carteira ali de 17% na renda fixa, sem correr risco. Eu conseguiria 6.200.000. O que eu quero mostrar aqui? Olha só, esse cara, ele viveu igual, ele trabalhou igual, ele ganhou igual. A única diferença do cara de 210 que deixou o dinheiro no colchão para o cara que tinha 6 milhões de patrimônio em 35 anos foi aprender a investir e saber onde que ele estava alocando o dinheiro dele, tá? Então, faz muita diferença, se preocupem com isso, porque eu acho que é uma calamidade pública a pessoa fazer tanto dinheiro e, às vezes, né, não ter uma condição de vida coerente, simplesmente porque você não está gastando um pouquinho de tempo com isso aqui. Então, eu tô frisando porque eu acho que o médico acha que o único jeito de ganhar dinheiro é dando plantão e não é, tá? Então, essa frase é muito boa, assim, eu acho que vale reforçar que é guardar é bom, então beleza, a gente tem que gastar menos que a gente ganha, mas investir, e eu adicionaria bem, investir bem, é fundamental, tá? Todo mundo, beleza, você pode ter dinheiro pela profissão, mas você só vai enriquecer pelos investimentos. Então, joia, isso acho que é um bom exemplo até fazer aqui, quantos médicos tem aí que ganham exatamente a mesma coisa, tem o mesmo tanto de filho e tal, e um começa a ter um padrão de vida completamente diferente que o outro ao longo do caminho. Então, tem que plantar, tem que investir para conseguir chegar aqui nesse patamar, porque senão você vai ficar correndo atrás do rabo a vida inteira e, como a Tê falou, as situações, né, infelizmente tendem a piorar. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período inflacionário, as coisas estão ficando mais caras, o dinheiro da gente está valendo menos, então talvez daqui a pouco eu vou ter que dar 100 plantões para conseguir ter o mesmo estilo de vida. Se você conseguir, às vezes, por um período de tempo, pegar parte do dinheiro e investir, ele vai te dar uma parte de tranquilidade e um dinheiro que você vai falar, opa, agora eu posso trabalhar menos, vou fazer escolha aqui e, ao longo do tempo, esse patrimônio vai só crescendo. Beleza? Até aqui? Tem alguma dúvida aí? Ninguém mandou nada? Então, ótimo. Todo mundo já tirou o dinheiro da poupança. Mas vamos falar dos outros opções de investimentos que não são a poupança, né? Eu sempre começo a falar de investimento com essas duas categorias. Por quê? Quando a gente fala de investimento, a primeira coisa que aparece na cabeça, se eu perguntasse para vocês, talvez ia aparecer um monte de sigla, né? Aquela sopa de letrinha, CDB, ETF, BDR, LCI, LCA, LFT, enfim. Existe uma sopa de letrinhas no mercado financeiro de produtos, né? Talvez você entrar aí no seu aplicativo do banco, você vai ver aquele tanto de opção. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que todos os investimentos estão divididos nesses dois tipos aqui. Ou eles são de renda fixa, ou eles são de renda variável. E aí, você entendendo um pouco a diferença entre eles e a característica deles, já vai te ajudar muito a fazer essas escolhas aí de investimento. Então, isso aqui é um pouco da sopa de letrinhas, né? CRI, CRA, FIA, LCI, LCA. Como eu te falei, todos eles ou vão estar dentro da renda fixa, esses de cá, ou na renda variável, então aqueles de lá. E aí vamos entender o que é cada uma das características de produtos de renda fixa ou de produtos de renda variável, né? Quando a gente está falando de renda fixa, a gente está falando tipo essa estrada aqui. Qual que vocês acham que é o nível de risco, né, dessa estrada? Bastante previsível, né? Dá pra gente enxergar onde que a gente está indo. Qual que é a chance de eu não conseguir chegar no final dessa estrada? Mínima, né? Que parece segura, asfaltada e tal, dá para eu enxergar onde que eu tô indo. E são os investimentos de renda fixa. São investimentos que eu consigo enxergar ou ter previsibilidade do meu retorno. Então, a característica de qualquer investimento de renda fixa é investimentos que eu conheça a rentabilidade no ato do investimento. Então, investimento você vai colocar lá seu dinheiro e você sabe, né, quanto que vai dar se você carregar ele até a data do vencimento que está previsto lá.
Agora, a renda variável é tipo essa estrada FOG aqui. Dá pra gente ver o que tá do lado de lá? Então, é mais imprevisto, né? Mais imprevisível. Então, se eu não tenho previsibilidade, meu nível de risco aumenta, concorda? E eu não consigo saber o que tem do outro lado. Pode ter uma coisa linda, mas pode ter alguma coisa horrível também. Então, é igual investimento de renda variável. Porque eu posso colocar hoje R$100, vira 110 ou vira R$80. Não sei, né? Então, investimentos de renda variável são aqueles que eu não tenho previsibilidade do retorno no ato do investimento. Então, um golpe comum aí de pirâmide, que todo mundo acaba caindo aí, é assim, investimento em Bitcoin ou em qualquer outra coisa, garantido 3% ao mês. Como que eu vou garantir o retorno em investimento de renda variável? Pegadinha. Eu acho que tem uma frase que eu não coloquei aqui, mas acho que vou citar aqui, que faz todo sentido, que é: no mercado financeiro não existe almoço grátis. O que eu quero dizer com isso? Se parece bom demais para ser verdade, não caiam nesse tipo de golpe, não caiam nesse tipo de pegadinha, sabe? Alguém fala assim, aqui, pode entrar comigo, é certeza que vai dar bom, não tem risco nenhum, o cara, meu colega, já foi. Não caiam nessa, né? Se tá fora do padrão, se tá rendendo muito mais do que deveria, né? Do que as referências, eu vou mostrar para vocês algumas, é porque o negócio provavelmente é uma pegadinha. Então, o caso da pirâmide, eu até vejo vários casos que eu falo assim, eu sinto muito pelas pessoas caírem, eu fico super chateada, porque é dinheiro suado, honesto e tal. Mas a pessoa também entrou numa querendo ganhar dinheiro fácil, né? E então isso acontece. Então não existe dinheiro fácil aqui no mercado financeiro, tá? O risco é proporcional ao retorno. Eu só vou fazer um adendo, porque tem uma empresa médica aí que tá prometendo um retorno super alto com data de pagamento para precatório. E assim, eu sei disso porque meu marido trabalha com isso. Então, imagina, né, que tem pegadinha aí no meio, o pessoal tem que ficar atento também. Então, acho que eu só vim fazer esse adendo aqui porque eu lembrei disso. Não tem almoço grátis de jeito nenhum. Não tem jeito de ser bom demais para ser verdade. A pessoa, ninguém sai de casa e fala assim, não, vou pagar mais porque eu achei legal. Não. Né? Então, tem alguma coisa estranha ali por trás. Então, para falar de risco e tal, entender melhor, né, vamos falar aí um pouco da renda fixa, né, que várias pessoas que são mais conservadoras tendem a colocar seu dinheiro na renda fixa, mas devo dizer que eu falei que a renda fixa é previsível, que é aquela estrada bonitinha, só para você lembrar, mas a renda fixa também pode ter problemas ali no meio do caminho e para isso a gente precisa entender bem o que é que a gente está investindo, tá? Então não fecha o olho, fala, Luciano, já saí da aula, vou sair agora, já entendi que renda fixa é segura, e só tem investimento em renda fixa, estou ficando tranquila. Não é bem assim. Por que não? Vamos falar de renda fixa, a gente tem que entender isso aqui. Na economia existem dois players. O credor, que é o ser humano que tem dinheiro, desde que o mundo é aquele cara lá das épocas medievais que tinha as moedas, que tinha gado, que tinha os ativos. E o devedor, que é a pessoa que não tem dinheiro, que quer dinheiro para abrir uma loja, para qualquer coisa que ela quiser fazer na vida dela. Então, existe o credor e o devedor. E aí, o que acontece? Aí até uma ressalva que o banco é o meio do caminho, né? Banco, por definição, é intermediário financeiro. O banco pega dinheiro de quem está com dinheiro sobrando, empresta dinheiro para quem está precisando, né? Mas aqui só na nossa operação para a gente entender de renda fixa eu vou explicar por que isso tem tudo a ver com renda fixa, tá? Essa pessoa tem dinheiro, vai emprestar dinheiro para essa outra, elas vão combinar um prazo, uma taxa de juros, né? Porque ninguém vai emprestar dinheiro sem juros. E vamos supor que põe garantia ou não e escreve um papel lá falando, olha, eu estou emprestando 10 mil reais para essa pessoa, daqui a um ano ela vai me devolver, por exemplo, 2 mil reais de juros, ou os 10 mil mais os 2 mil de juros ali. Elas assinam um papel e isso é o quê? Um título de dívida. Tá? Porque toda vez que vocês ouvirem aí título de dívida, não sei o que das quantas, título de dívida é basicamente um papel que escreve lá as condições, né? Tô falando aqui de forma simples, ela escreve as condições do dinheiro que está sendo emprestado, quais são as condições daquele empréstimo que foi feito. Por que eu tô falando de renda fixa? Porque todos os investimentos de renda fixa são dívida. Talvez se você nunca pensou nisso, agora vai fazer um pouco mais de sentido. Vamos pegar um CDB. Alguém tem CDB? Comenta aí pra mim. Tem um CDB? CDB é top one de produto bancário, né? Tem conta no banco, o gerente ofereceu um CDB, eu entrei lá, ouvi falar de CDB, botei no CDB. O que é CDB? A definição é certificado de depósito bancário, né? Eu falei que eu não ia falar de sopa de letrinhas, mas só para quem quiser saber. Mas qual que é a importância de saber essa sigla? Nenhuma, não precisa saber. Mas o que é o CDB? Dívida de banco.
Lembra que eu coloquei aqui que são os emissores, eu vou te explicar melhor. Então, quando você está investindo num CDB, você está na prática emprestando o seu dinheiro para o banco. Se você nunca pensou assim, passe a pensar, porque é isso que é. Um CDB é o quê? Vou pegar aqui o exemplo do Itaú, que é um banco parceiro meu e tal, banco super de primeira linha no nosso país, né? Mais de 100 anos de história, super sólido e tal. Então, o Itaú precisa de dinheiro. Para quê? Ele é rico? Não, ele precisa de dinheiro. Ele vai te falar assim, olha, estou precisando de dinheiro aqui e vou te pagar, vou falar uma taxa aqui só para a gente fazer uma conta redonda, 15% ao ano. Você que está com seu dinheiro aí no colchão, você topa emprestar seu dinheiro para o Itaú? Vocês acham que o Itaú é seguro? Seguro, né? Acho que a chance dele não te pagar seus 100 mil reais, por exemplo, é mínima. Então, joia. Vou tirar meu dinheiro do colchão e vou emprestar para o Itaú para ele me pagar 15% no final de um ano. Por que ele vai fazer isso? Porque ele pega esses 15 e vai emprestar no cartão de crédito, vai gerar dinheiro de tesouraria, vai fazer outras operações. Então, para ele é um dinheiro barato, entre aspas, para ele te pagar esse CDB. Por que eu falei 15%? Porque ele paga, o CDB normalmente paga 100% do CDI. Quem tem CDB aí, sabe a taxa? Porque não adianta nada falar que você está investindo em CDB. Eu preciso saber de quem que é o banco, de qual banco que é o CDB e qual que é a taxa do CDI. Normalmente o CDB paga X% do CDI, 90% do CDI, 100% do CDI, 103% do CDI, tá? Então, o CDB é um empréstimo que você está fazendo para um banco. Agora, vamos pensar comigo. Já que você entendeu agora, né? Todo mundo entendeu isso, que o CDB é um empréstimo para o banco. E se eu te falar que agora você não está emprestando mais dinheiro para o Itaú, você está emprestando para um banco da esquina? Você toparia, se o Itaú estiver oferecendo 100%, você toparia os mesmos 100% para um outro banco? Pior? Não. Você vai pedir uma taxa a mais, certo? Por quê? Porque o seu risco é do banco não te pagar. Lembra, gente? Renda fixa é dívida, então eu tenho que olhar o quê? O emissor daquela dívida. Então, se é o Itaú, o risco é o Itaú não me pagar. Se é o banco da esquina, o risco é o banco da esquina não me pagar. Certo? Então, por que eu tô falando isso? Porque não põe na cabeça que renda fixa é seguro, pula na água e vai embora. Não funciona assim, né? Então, CDB, LCI e LCA, mesma coisa que o CDB. Lembra que eu coloquei, ó? E poupança também estaria aqui, mas eu nem coloquei de tão ruim que ele é. Por que eu tô falando que é ruim? Só pra gente fazer uma conta aqui. Um CDB hoje está pagando 15% do CDI. O que é CDI? É uma taxa, primo irmão da taxa Selic. Para quem não sabe que a taxa Selic é a taxa básica de juros, que hoje está em 15%. Então, vou fazer uma conta aqui que o CDB está rendendo ali 15%, só para arredondar, é 14,9, é 0,1 abaixo, mas só para a gente fazer conta. Então, se o CDB está rendendo 15%, a poupança rende 6%. Olha que horrível, péssimo. Então, só para você entender. E a poupança é emitida pelo banco, então mesmo nível de risco, né? Porque tem gente que investe na poupança porque é mais segura, mentira. Se é o CDB do Itaú, poupança do Itaú, o nível de risco é igual. Qual que é o risco? Aquela instituição, o emissor não te pagar, tá? Mas isso é super importante, eu recebo às vezes gente assim que entra no aplicativo e fala assim, CDB aqui tá mostrando, tem banco que tem um nível de cor, né? Tem um nível de risco alto aqui. É alto mesmo, mas não é CDB? CDB não é seguro? Depende do banco. Então, qual que é o risco? O banco não te pagar, tá? LCI e LCA, qual que é a diferença do CDB? LCI é letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Basicamente, a diferença é a tributação, tá? Eles têm geralmente menos liquidez, então eles têm um prazo de 1 ano, então você investe hoje só consegue tirar daqui a 1 ano. CDB pode conseguir resgatar agora ou daqui a 1 ano, que é o que a gente chama de liquidez, né? Quando você entrar no investimento tem que olhar essa liquidez. Mas a LCI e LCA basicamente é a tributação. O CDB tem uma tributação que começa com 22,5% e chega até 15%, dependendo do prazo. E LCI e LCA são isentas para investimento da pessoa física, tá? A pessoa jurídica não tem essa isenção. Até hoje, tá? Porque se for aprovada a reforma tributária, isso que eu tô falando tende a ser alterado. Mas enfim, então quando você for olhar, você tem que olhar taxas equivalentes, né? Eu tenho que comparar taxa líquida com taxa líquida e taxa bruta com taxa bruta. Então assim, 100% do CDI ou 90% do CDB ou 90% numa LCI e 90% na LCI é melhor, porque 90% é líquido. O CDB é 100% menos o imposto que eu vou ter que pagar. Tá? Então isso é importante saber e olhar essa tributação, mas normalmente no aplicativo do banco aparece lá taxa equivalente da LCI ou taxa equivalente do CDB, mas para nível de risco que a gente está falando aqui são iguais, ok?
E os outros dois ativos que eu trouxe aqui, né, de investimento de renda fixa, são os títulos públicos, que são emitidos pelo governo, que são os investimentos mais seguros do nosso país, né, por definição. Todos os títulos públicos que a gente investe ou pelo próprio banco ou pelo site do Tesouro Nacional, a gente pode escolher qual título do governo que a gente quer comprar e a gente vai estar emprestando o nosso dinheiro para o governo. Tá? E as debêntures, que talvez sejam um investimento menos comum ou menos com as pessoas que têm menos familiaridade, que são dívidas de empresa. Então, do mesmo jeito que eu dei o exemplo que o Itaú emite a dívida e tal, empresas precisam de dinheiro, elas emitem uma dívida, te pagam uma taxa de juros e você tem que prestar o seu dinheiro para a empresa. Qual que é o risco? A empresa não te pagar. Né? A gente teve o caso recente das Americanas, da Light, que deram o calote, né, nos títulos dela. Então, pode ser que você não receba esse dinheiro, tá? Eu tô vendo uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena comentar, que é sobre o CDB do Banco Master, que foi um caso extremamente noticiado aí na imprensa nos últimos tempos, e a história do almoço grátis, que a gente comentou que vem super a calhar com essa história, que é o quê? Um CDB do Itaú tá pagando 100%, o Banco Master tá pagando 130%, 135% do CDI, pô, muito a mais. E aí as pessoas não estavam muito se preocupando com isso, estavam investindo porque os assessores estavam falando que ele tinha o Fundo Garantidor de Crédito, que é o quê? É o FGC, né? FGC garante até R$250 mil por CPF até 4 instituições financeiras. Então, em tese, eu tenho R$1 milhão assegurado. Então, vocês vão falar, não preocupa com o risco, porque se ele der o calote, você vai lá e pega o FGC. Só que o FGC é como se fosse um seguro do carro, né? Primeiro, você pode ter uma dor de cabeça, todo mundo que tem investimento no Banco Master agora deveria tá no mínimo com a cabeça um pouco quente de saber assim, o que vai acontecer, é no mínimo uma dúvida. O ponto é que o Banco Master hoje, todos os depósitos dele, caso de fato ele não pague, as pessoas que têm até 250 mil vão ter que acionar o FGC e elas têm, ele tem um prazo para te pagar. Nesse período entre que você aciona e que você recebe, você não tem nenhuma remuneração. Mas eu não sei quanto tempo que ele vai usar. Porém, parece que o Banco Master, esse rombo que ele pode causar no mercado, vai impactar cerca de 50% do FGC. Então pensa bem, todo o dinheiro que tem depositado referente a todas as instituições financeiras, hoje só um banco vai tirar, pode vir a tirar, caso realmente ele não pague, e as pessoas assumem 50%. Não quer dizer que o FGC é uma garantia, como se fosse um seguro de carro que não tem dinheiro, é uma seguradora que tem cerca de 3% de todos os depósitos. Então, se outros bancos, por exemplo, tiverem um problema de calote, você pode não vir a receber esse dinheiro, tá? Então, esse é um problema grave, essa questão do Banco Master super alertou, mas de novo, tá pagando muito acima, não tem milagre, né? Então é isso, tem mais alguma dúvida aí relevante de renda fixa? Deu para entender? Então só trazendo aqui de forma prática, eu botei só uma telinha aqui do Inter, vamos supor que você entra lá, você vai clicar em renda fixa, cada banco tem uma tela, mas muito parecido. Então você vai ter opções de produto de renda fixa, né? CDB, debênture, título público, LCI, LCA, CRI, CRA, eu não falei, e LIG, que é um derivado parecido aí com LCI e LCA, tá? Então, você vai escolher, por exemplo, um CDB. O que é importante olhar quando você vai investir? A rentabilidade, ótimo, viu o FGC, que ele já põe garantido. Por quê? CDB, todos os produtos bancários são garantidos pelo FGC. Então, aqui no caso, LCI, LCA e CDB são garantidos pelo FGC. Debêntures não, títulos públicos não, tá? Sempre você vai olhar o valor mínimo e o vencimento, e se você consegue resgatar antes ou não, porque às vezes o vencimento é longo, mas você consegue resgatar antes, e às vezes não. Às vezes você só consegue, por exemplo, tá vendo? Resgate antecipado, elegível, né? Pode ou não acontecer. Tem outros casos que falam, 3 meses para resgate. Então sempre é importante olhar a rentabilidade. Vocês vão ver que vai variar de acordo com o banco, ou seja, quanto maior o risco, maior a rentabilidade, né? Porque não existe almoço grátis. E quanto maior o prazo de vencimento, você tem que analisar, porque senão você pode deixar o seu dinheiro preso e precisar dele para resgate, e aí você vai ter um problema, tá? Então, vou pegar aqui do Inter, que está falando liquidez diária, quer dizer, eu posso resgatar o dia que eu quiser. Como eu disse, né, o CDI, fala, o que significa 100% CDI? Nunca entendi isso. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. As pessoas falam assim, eu invisto em CDI. Não, você não investe em CDI, você investe no CDB, que paga a taxa do CDI. Né? Então, nesse caso, ele paga 100% CDI, que é 0,1 abaixo da Selic. Atualmente está em 15%. Quer dizer que sempre vai ser, não, tem previsão de que a Selic caia no ano que vem. Então, sempre vai ser um percentual aí do CDI, do que der o CDI no período, né? Então, mas hoje vamos estimar que o CDI
mantivesse 14%, quer dizer que se eu botar 100 mil, no final de um ano eu tenho R$14.900, tá? Então, só para trazer o que é de fato esse 100% do CDI, beleza? Então, equilíbrio risco-retorno, gente, isso é para a vida, né? Não tem nem no mercado financeiro, nem na vida existe uma coisa que parece muito boa para ser verdade, que não é, né? Então, sempre a gente tem que olhar os 3 pilares, né? Que a gente chama de tripé de investimentos. Então, o retorno, quanto maior o risco, maior o retorno, e quanto menor a liquidez, né? Quanto mais tempo fica aquele dinheiro preso, maior tem que ser o retorno, né? Porque eu não vou abrir mão, vamos supor, eu tenho hoje um dinheiro, você me chama para ser sócio do negócio e fala, daqui 5 anos eu te retorno esse dinheiro. Poxa, eu tô abrindo mão desse dinheiro que eu posso precisar, eu poderia fazer um outro negócio, então eu também tenho que pedir um retorno adicional por estar abrindo mão da minha liquidez ou da minha disponibilidade de recurso, tá? Então, investimentos com liquidez menor ou prazos mais longos também vão te dar uma taxa maior. Beleza até aqui? Acho que eu tô falando muito, né? Então, essa questão da liquidez, né, que a gente tá falando aí de equilibrar o risco e retorno, acaba trazendo esse erro aqui, que eu vejo muito comum nas pessoas. Pessoa, beleza, então vi a aula da Luciana, agora eu vou começar a investir. E aí começa, por exemplo, por Bitcoin, que tá na moda aí, tem rendido muito bem e tal, a pessoa começa com esse dinheiro. Erro comum. Porque você tem que começar sempre com o dinheiro no investimento seguro e que consiga te dar uma liquidez imediata, ou seja, que você consiga resgatar em qualquer momento. Se vocês não ouviram essa palavra, né, tá passando da hora de conhecer a reserva de emergência, que é aquele dinheirinho que você vai ter guardado para uma situação de imprevisto, né? Então, vou deixar o dinheiro ali para o dia que minha renda cair, eu posso perder o emprego, eu posso machucar a mão, médico, né, tem problemas, às vezes, cirurgião e tal. Eu vou deixar um dinheiro, essa reserva de emergência, que é um dinheiro que eu tenho seguro para o dia que eu precisar, caso aconteça alguma coisa. Necessariamente esse dinheiro tem que estar no investimento que não tenha nenhum tipo de oscilação, então não ter chance de eu botar 100 e virar 90, por exemplo, o dia que eu precisar eu tiro lá, tem menos do que eu coloquei. Poxa, isso não pode acontecer, porque esse dinheiro é aquele dinheiro da sua segurança ali, da sua tranquilidade financeira, né? Por um momento, a melhor palavra para essa caixa é imprevisto na sua vida. Tá? Tem gente que faz a reserva, faz bonitinho, coloca lá o dinheiro, aí tem uma viagem no final do ano, reserva de emergência. Não, né? Isso não é reserva de emergência. Então, se você quiser ter viagem de final de ano, isso aqui é aquele dinheiro que você vai pôr, vai trancar, esquece que você tem. Agora você vai começar a montar a sua carteira de investimentos depois disso aqui, tá? Além disso aqui. Isso aqui é como se fosse aquele dinheiro, já tem que ter, já deveria ter. Quanto que deve colocar nessa reserva? Não existe um número assim tão concreto, tão certinho. Mas um número de padaria pode ser de cerca de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Por quê? Você coloca lá, deixa investido. Precisou, você tem garantia que você vai ter 6 meses de pulmão sem mudar o seu estilo de vida se alguma coisa acontecer, né? Dinheiro, isso aqui também pode servir para, sei lá, uma emergência médica, alguma coisa que acontecer na sua vida, né? E que você precise desse dinheiro. Então, a reserva de emergência faz muita diferença. Sempre deve ser o primeiro investimento, a reserva, e não colocar em ativos de renda variável. Eu vou falar um pouquinho mais da renda variável, tá? Colocar sempre em opções seguras e de resgate imediato. Poupança não, por favor. Então, só trazendo alguns outros exemplos aqui de renda fixa, falei, né, do CDB lá, indexado ao CDI, vou falar de algumas opções aqui dos títulos públicos e debêntures. Então, por exemplo, um título público, você pode comprar da modalidade pré-fixado, né? Então, é um outro investimento de renda fixa que você contrata já a taxa, então ele não varia de acordo com o CDI, com a Selic, nada. Você vai contratar 13,5 e daqui a X anos você vai receber exatamente essa rentabilidade anual. Debêntures, né, que são títulos de empresa. Aqui eu coloquei rating AAA, que são debêntures de um nível de classificação de risco, né, essa AAA aqui, uma classificação de risco muito boa, né, a melhor que tem menor chance dessa empresa dar calote, né, então ela tem muita chance de me pagar, e aí ela emite essa taxa. IPCA é inflação, e ela paga inflação mais 6,85. Então eu posso fazer investimentos em renda fixa que não sejam só CDI. Por que é tão importante? Lembra que eu falei lá com vocês sobre o investimento que vocês estavam perdendo para a inflação, né? Que você tinha lá sua renda e aí você estava, se você corrigisse hoje seria 86 mil. Investimentos que pagam IPCA mais uma taxa, né? Que são os investimentos que são atrelados à inflação, que pagam juros real, ou seja, o ganho acima da inflação, são extremamente indicados, principalmente para aposentadoria. Quer dizer, eu garanto que daqui 30 anos eu vou ter corrigido meu dinheiro com a inflação mais uma taxa. Então, independente do que der a inflação do período, eu sei que eu vou ter um poder de compra 6%
acima do, né, eu consigo realmente manter o meu poder de compra. Na estratégia pré-fixado, tô rendendo aqui 13,5, vai. Se a inflação for 5, se a inflação for 10, eu mantenho 13%. Então, eu não sei quanto que eu vou ter acima da inflação. Então, estratégia IPCA, e aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, IPCA mais 6, IPCA mais 7 tem sido o melhor investimento aí nas janelas principais, tá? Não quer dizer que é para pôr tudo aqui, tá? É só para falar que também na renda fixa a gente pode diversificar. E o Tesouro Selic, que é muito parecido com o CDB, né? Eu falei que os títulos públicos são os mais seguros, e aí você teria cerca de 15%. Todas essas rentabilidades aqui são as rentabilidades brutas, depois eu tenho que tirar o imposto de renda para eu saber quanto que de fato eu vou receber. Então, joia, todo mundo entendeu tudo de renda fixa? Se tiver algum comentário, manda aí. Esqueci de falar uma coisa. Acho que a equipe já está respondendo aí, eu não consigo acompanhar aqui tudo, né? E nem ver as respostas aqui, para não sair tudo, mas tudo que vocês mandarem, tem gente aí da equipe respondendo aí ao vivo aí no chat. Se tiver qualquer dúvida e não tiver mandado, pode mandar, que as pessoas vão responder, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos falar de renda variável, né? Que talvez fale assim, não, agora já entendi renda fixa, não quero pôr renda variável. Deveria, né? Opções de renda variável podem adicionar na sua carteira e também diminuir o risco. Então, nós temos ações, né? Todo mundo já ouviu falar do mercado de ações. Imóvel, né? Eu posso comprar um imóvel e investir via fundo imobiliário. Criptoativos, né? Que eu falei do Bitcoin, por exemplo, mas existem vários outros, né? Classes de criptoativos, criptomoedas, que talvez esses aqui tenham ganhado muita popularidade nos últimos tempos. Câmbio e alternativos, né? Carbono, cannabis, urânio, enfim. O que a gente tem que entender, assim, que o mercado financeiro ele é um shopping center. E aí eu posso ir lá e comprar fundo imobiliário numa loja, eu posso comprar renda fixa em outra loja. Ele é um meio que eu tenho para investir. Então, por exemplo, imóvel. Todo mundo às vezes fala, é comum, vou investir ali numa construtora, vou comprar um apartamento na planta e tal, isso pode ser bom. Mas por que você não vai lá e compra um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é um fundo que tem uma estrutura que tem vários imóveis no Brasil inteiro e ele aluga para Vale do Rio Doce, para Banco Brasil, para Petrobras, por exemplo, né? Tem vários outros, tem shoppings, né, em fundos imobiliários que eu posso comprar, virar sócio do Iguatemi e tal. Então, é só para trazer exemplos, para mostrar que o mercado financeiro é uma ponte que eu tenho para poder estar acessando e investindo em vários ativos aqui, tá? Cada um, óbvio, né, renda variável, tem aquela característica que eu falei que você não tem a garantia do retorno, por isso eles têm mais risco, mas óbvio, dentro desses, vamos pensar que o imóvel, ele é renda variável porque eu não compro o imóvel e sei que daqui a um ano ele vai estar valendo X certinho. Impossível falar isso, se estiver falando, você está falando bobagem. Mas eu acho que não vai variar tanto, eu imagino que vai render 12% ou 7%, um range menor ali. Então, beleza, mas ele é muito menos arriscado do que, por exemplo, criptoativo, né? Que tem um nível de volatilidade que às vezes vai variar 7% num dia, né? Então, só para entender que a renda variável ela tem essa característica de não ter a garantia do retorno, mas não quer dizer que tudo é super arriscado. Mas vamos falar um pouco do mercado de ações aqui, né? Talvez algumas pessoas já até invistam e tal, mas quando você está comprando ações, né? Hoje a gente tem cerca de 380 empresas, né? Aqui está 400, mas já algumas fecharam o capital, mas nós temos cerca de 380 e poucas empresas que estão listadas na nossa bolsa brasileira, que é a B3. E quando eu entro lá no meu aplicativo do banco e compro uma dessas ações, eu estou virando sócio de uma dessas companhias, né? Então eu posso escolher qualquer empresa que tenha um capital aberto, né? Nós temos aí da área da saúde, temos Redditor, temos Mater Dei, temos Apvida, temos várias grandes aí do setor, Oncoclínicas, todas essas têm empresa listada. Se vocês quiserem ganhar como investidor lá nelas, vocês podem ir lá e comprar uma ação delas, né? Vocês de fato estão virando sócio delas. Se vocês encontrarem os donos dessas empresas que eu te falei, você pode falar, sou seu sócio lá. E de fato você é, né? E aí eu posso comprar a ação ou posso comprar o índice da bolsa, né? E o índice da bolsa é o Ibovespa, né? E quando a gente ouve, né? Todo mundo com certeza ouve, a bolsa subiu, a bolsa caiu. Eu não estou falando de todas as empresas. Estou falando das principais empresas que são as listadas no índice, que hoje tem cerca de 80 empresas. Algumas têm um peso maior, outras têm um peso menor. Igual essa cesta que a gente coloca, né? Assim, o índice, o que é índice? É uma cesta. Né, igual uma cesta de frutas é uma cesta de ações. Algumas têm mais peso, outras têm menos peso de acordo com a movimentação, de acordo com
volume, né, negociado, de acordo com o tamanho dessas empresas, elas têm mais peso ou menos peso, né? Hoje, as 4 empresas que têm mais peso no nosso índice da Bolsa são Vale, Petrobras, Itaú e Banco do Brasil. Só essas representam cerca de 37% do nosso índice, tá? E as outras compõem percentuais menores. Por que eu tô trazendo isso? Porque agora, a partir de hoje, quando você ouvir a bolsa caiu ou a bolsa subiu, você sabe que eu tô falando dessas empresas. Então, é basicamente uma média ponderada em relação ao percentual dessas companhias aqui. Mas não quer dizer que eu vou ter o ganho igual a essas companhias. Se eu tiver, por exemplo, Redditor na minha carteira, pode ser que a Redditor suba 5% num dia e o índice caia 3%. Tem nada a ver. Eu vou ter o ganho das ações que eu tiver comprado. Aqui eu trouxe Localiza, né, uma mineira aqui para puxar sardinha. Fui lá, comprei ações da Localiza e eu vou ser sócio da Localiza na proporção das ações que eu tenho, certo? E aí, quando eu compro ações, né, eu queria só fazer uma ressalva aqui que eu acho engraçado. Todo mundo que eu falo de ações, muitas vezes eu estou em fóruns, as pessoas falam assim, nossa, mas a ação é muito arriscada, eu não gosto de investir lá não. Eu falo assim, você acha? Por quê? Muitas vezes a gente remete, né, àquela tela, aquele tanto de coisa piscando, parece que é um cassino quando você não entende. Mas, como eu disse, nós estamos falando das 380 maiores empresas do país, com CEO, com governança, com conselho de administração, com auditoria contábil, etc. Então, quando você está comprando, né, investindo em ações, na prática você está se tornando sócio de alguma dessas grandes companhias que a gente tem no país. As pessoas acham isso extremamente arriscado, mas se um amigo vira e fala assim, aqui, vamos abrir uma clínica ali na esquina, monta um fluxo de caixa qualquer, tô extremando aqui, faz uma previsão do nariz dele, não tem know-how no negócio, pega um monte de médico para administrar um negócio que às vezes não tem conhecimento, aí ele fala assim, não, tudo bem, eu vou colocar o dinheiro lá, porque lá não é arriscado. Olha que, acho que é no mínimo antagônico, né? Porque assim, você está falando de pôr seu dinheiro nas maiores empresas do país, com toda a estrutura, know-how de governança, e o melhor, você tem liquidez, você pode comprar ou vender em 2 dias, o dinheiro está na sua conta. E um outro dinheiro que você pode investir num outro negócio, pode ser muito bom, não estou colocando dessa forma, tá? Não é para falar para ninguém fazer isso não. Você pode inclusive ganhar de forma secundária e tudo, mas é só para colocar a questão do risco-retorno. Então assim, se eu teria um risco aqui de 20% para investir na Bolsa Brasileira, para eu investir no negócio do meu amigo, eu tenho que pedir uma taxa de retorno maior, porque o nível de risco lá é maior, porque é menos previsível, eu não sei quando que eu vou ter o meu dinheiro. Não falamos que tem que ponderar a liquidez, vai ficar o dinheiro mais tempo preso. Então, não aceitem receber o mesmo nível de retorno por um nível de risco maior, beleza? Então, haja dito isso, as ações da Bolsa de fato têm aquela variação todo dia que traz a impressão que é extremamente arriscado. Por quê? Porque tem gente comprando e vendendo todo dia. Quem que é? Pessoa física, né? Pessoas como nós vão lá investindo, que é a menor fatia. Institucionais, né, como grupos, fundos de pensão e tudo que compram as ações, e o capital estrangeiro, que é o mais representativo, né? Esse ano, especialmente, a nossa bolsa está subindo aí, muito por causa do capital estrangeiro, que é o maior volume de dinheiro que entrou comprando. E as ações sobem e descem todos os dias, né? Porque tem negociação todos os dias, por causa de basicamente por causa de 3 fatores, né? Notícias que podem afetar a empresa, né, ou o setor, então alguma notícia positiva para aquela empresa, então, sei lá, saiu o balanço da Redditor, saiu o balanço da Apvida, vai ter alguma expansão, vai ter alguma negociação boa e tal, então uma notícia ruim, o sindicato aumentou o custo de enfermeira, isso vai ser ruim para o negócio, então essa empresa vai ter, né, vai responder negativamente a esse dia, né, na bolsa, porque é uma notícia que impacta o caixa da empresa, o resultado da empresa. Notícias do país, né, então nós estamos em ano eleitoral, então toda hora a mudança de governo não e tal, do que o mercado acha que vai ser melhor para as empresas afeta, ou notícias do mundo, né, a gente teve recentemente o caso da Covid, que foram notícias ou guerras, enfim, notícias que naquele dia todas as bolsas do mundo inteiro acabam sentindo. Então, só para explicar um pouco, né, que aquilo ali não é cassino, não é uma coisa de louco, simplesmente tem fundamento por trás da oscilação e da variação de preço das companhias. Mas eu acho que é legal falar isso aqui, ó. O mais importante, quando a gente vai investir em ação, ou em qualquer investimento, coloquei aqui a ação, mas esse slide acho que vale para todos os investimentos, é assim. Você só tem 2 jeitos de ganhar dinheiro na vida, ponto. Via dividendo ou lucro, então, eu falei que você vira sócio da companhia, por exemplo, você vai ganhar uma parte, caso a companhia distribua lucro, você vai ganhar dinheiro com ela.
ou via valorização. Então eu compro por 10, vendo por 20, ganhei a variação desse papel, né? Se for ação, ou então a própria renda fixa, né? Não falei? Você coloca 100, no final do mês do ano você tem 115, eu ganhei com lucro, né? Com os juros desse papel. Cada ativo financeiro, você só tem 2 jeitos de ganhar. Ou via dividendo, lucro, receita, o próprio imóvel, né? Vou dar outro exemplo. Comprei um imóvel, aluguei, vou ganhar receita de aluguel, né? É um dividendo, ou um lucro, ou uma receita do aluguel. Ou via comprei o imóvel, vendi mais caro, ganhei na valorização. Então são os 2 jeitos que a gente tem de ganhar dinheiro com os investimentos, tá? E aí, trazendo alguns exemplos aqui de ações, trouxe aqui a Direcional também mineira, né? Se eu tivesse colocado nos últimos 12 meses dinheiro na Direcional, eu teria ganhado cerca de 8,7% via dividendo e ela se valorizou 65%. Então eu teria ganhado nas 2 pontas, meu ganho foi de quase 75%. Agora, olha como é que é importante fazer o stock pick, né? Às vezes nem sempre todo mundo está no mesmo balaio. Nesse mesmo período, a Vale, né? Antiga Vale do Rio Doce, perdeu 9% em valorização, mas ela até me pagou um dividendo. Então, acabou que eu fiquei no 0 a 0. Lembrando que o dividendo aqui no Brasil, antes da reforma tributária, que está na pauta para ser tributado também, é isento de imposto de renda. Então, esse é um grande ganho, né, de receber dividendos. Então, aqui, só para trazer um gráfico, não é o melhor de todos, mas eu queria mostrar aqui, olha só, a linha verde é o Direcional, no período de 3 anos, essa laranja é o Ibovespa e a vermelhinha aqui de baixo é a Vale, que perdeu 3%. O que eu quero mostrar com isso? Você escolher uma ação, né, que é uma coisa não é muito inteligente, porque você não está diversificando, provavelmente você não vai acertar, você pode ganhar muito se tivesse escolhido e dado tudo certo com a Direcional, se tivesse escolhido só a Vale, você tinha se dado mal, e o Ibovespa é aquela cesta, é um índice que acaba virando uma média, então ele ficou ali no meio do caminho, dando 39% nos últimos 3 anos. Agora, olha o CDI, né, que eu te falei, se tivesse colocado seu dinheirinho lá para render no CDB e tal, conseguido 100% do CDI, é que eu nem consegui mais, tá, porque tem produtos que a gente consegue mais do que isso sem tomar muito risco, eu conseguiria 42% do CDI, conta 39%. Acho que aqui é legal de ver, né, o Ibovespa, você vê o risco, né, pelo eletrocardiograma, que a variação é enorme. O CDI não, uma linha tênue, tranquila aqui, traz muito mais segurança. Então, olha só, se você pensar que o CDI deu 42 e o Ibovespa deu 39, vamos fingir que eles foram empatados. Foi bom o resultado do Ibovespa? Pelo que vocês viram até agora? Não, né? Em tese, você vai falar, tudo bem, empatou. Mas lembra que eu falei que o risco tem que ser remunerado? E o Ibovespa corre muito mais risco, concorda? Olha o tanto que ele variou nesse período. Então, para ele poder entregar uma rentabilidade equilibrada do nível de risco, ele tinha entregado superior ao CDI. Se ele entregou igual, né, ou um pouquinho menos, quer dizer que foi pior. Quem investiu no Ibovespa nesse período se deu mal. Ter ficado na renda fixa aqui teria sido uma melhor estratégia nesse período, tá? Não quer dizer que todas as janelas que a gente pegar. Beleza? Então aqui só para trazer um pouco mais esse comparativo renda fixa e variável, e já estou entrando na última parte aqui, prometo, se você está cansado aqui de me ouvir falando, para a parte da montagem de carteira, né? A gente falou um pouquinho, pincelou aqui os produtos, mas vamos falar sobre montagem de carteira. Por quê? Você pode estar pensando assim, gostei do renda fixa, vou botar tudo em renda fixa. Vou botar tudo em CDB, vou botar tudo no Tesouro Selic. Qual produto que eu escolho? Não existe um melhor investimento, existe uma carteira de investimentos, né? Então aqui uma analogia simples do mesmo jeito que eu preciso de vários produtos para montar uma carteira, eu preciso de vários ingredientes para fazer um bolo, não consigo fazer com um ingrediente só. E, obviamente, igual bolo, né? Se eu quiser um resultado diferente, eu tenho que variar os ingredientes. Então, cada pessoa vai ter uma carteira adequada para o seu perfil, né? Vai depender do quê? Do seu nível de perfil de risco. Se é uma pessoa mais arrojada, se é uma pessoa mais segura, se é aquela pessoa que deita no travesseiro e fala, meu Deus, meu dinheiro caiu lá no Ibovespa hoje, não foi um dia bom, tô sofrendo e tal. Então, talvez renda variável não seja muito para você. Qual momento de vida você está? Você está construindo o seu patrimônio? Você está conseguindo poupar todo mês? Você está ganhando bem? Não, eu estou numa época que eu estou estudando muito, ainda não estou ganhando tão bem. Então, vai ser um nível de investimento. Não, eu já estou mais velho, então talvez eu tenha que pesar mais a mão na renda fixa. Eu não tenho tanto tempo para esperar a renda variável voltar. Então, dependendo do seu momento de vida, isso vai afetar muito as decisões da sua carteira.
Quanto você tem de patrimônio? Ah, não, eu tenho 1 milhão para investir, mas eu já tenho muita terra, já tenho muito imóvel, então eu vou montar uma carteira. Ah, não, tenho 1 milhão para investir, mas esse é o único patrimônio que eu tenho. Tem que ter outro tipo de alocação. E por último, qual que é o objetivo, né? Que tem muito erro na hora de definição de objetivo. Ah, não, é para a faculdade do meu filho. Ah, não, é para minha aposentadoria, né? Ah, não, é para alguma coisa que eu vou usar daqui 2 anos. Muitas vezes você pega investimentos que não estão adequados à liquidez, o nível de risco para isso aqui. E vou trazer até um para vocês aí, né, que é um caso, e isso acontece aqui demais, assim, a gente conversa muito com o escritório de investimento e tal, e cada vez mais a gente vê uns erros absurdos de indicação na carteira, não atrelado com o objetivo da pessoa. Então, isso tudo que vocês têm que analisar, aquelas 4 letrinhas para ver quantos % que a gente coloca em cada um dos produtos, e dentro desses produtos, quanto que coloca de liquidez, etc., dentro dessas estratégias. Isso aqui foi uma carteira que a gente pegou, né, de uma aluna nossa que teve aqui também, e ela já tinha 65 anos, veio fazer o curso, queria realmente aprender. Ela tinha lá seus 560 mil de patrimônio, 100% estava em renda variável, olha que absurdo. O assessor dela indicou, olha só, 65 anos, ela já estava numa fase de vida tranquila, né, já fase de consumir, ela já não tinha mais receita extra e tal, ela precisava desse dinheiro, ela tinha uma parte de aposentadoria, mas ela precisava de parte desse dinheiro com segurança, para ela poder, às vezes, complementar a renda dela. E aí essa pessoa colocou 58% em ações da Bolsa Brasileira, aquelas que eu acabei de falar, que são adequadas para uma pessoa que pode precisar no curto prazo? Lógico que não, pode ser que amanhã despenque a Bolsa e só daqui 3 anos que suba. Renda variável, a gente tem que pensar 3 a 5 anos, pelo menos, né, de ações. E o resto em fundo imobiliário, que também é renda variável, né, são imóveis que pagam dividendos ali mensais, mas também tem uma oscilação no valor ali, todo mês, né, todo dia, né, os fundos imobiliários. Então, é zero adequado, especialmente para uma pessoa que está nessa idade. 100% em renda variável é uma carteira vida louca, assim, é muito, muito arrojado. Acho que nenhuma pessoa de 5 anos devia colocar 100%, e ainda mais só nessas 2 classes de ativo, né? Então, totalmente incoerente com o momento de vida, totalmente incoerente com o objetivo dessa pessoa. No caso dela, ela teve um agravante que ela precisou do dinheiro para ajudar a neta e tal. A hora que ela olhou, naquele período que ela foi tirar, ela tinha perdido 15%, e ela realmente precisava naquele momento, tá? Igual a isso, a gente vê todo dia, né? Assessor colocando investimentos muito longos, com vencimento muito longos, porque eles acabam ganhando mais nesse momento. Ou então investimentos em COI. Olha aí, quem tiver COI, anota aí, COE, na carteira, já é uma luz amarela e laranja gritante para o seu assessor, tá? É um investimento que paga muita comissão, e ele não é um investimento que faz muito sentido, assim, muito específico e tal. E às vezes tem assessor que coloca 20%, 30% de COI na carteira de um cliente, com vencimento longo, enfim, são algumas manobras que eles acabam fazendo, prometendo uma rentabilidade maior, mas assim, que é zero adequado. Então, não é incomum a gente ver carteira que não está atrelada ao objetivo e com prazo longo. A pessoa no meio do caminho precisa do dinheiro para alguma coisa e ela não consegue. Então, isso é muito triste da gente presenciar, né? E aí eu tô falando alguma coisa de assessor e eu sempre escuto a pergunta, Luciana, qual que é a melhor instituição? E aqui eu vou falar rapidamente, porque eu não tenho, já vou te responder que eu não tenho uma instituição favorita, mas antigamente, alguns anos atrás, era basicamente esses 5 bancos que a gente tinha no Brasil, não tinha discussões, né? E aí veio um novo mercado que trouxe uma série de possibilidades, muitas opções de investimento boas, mas que esse modelo que eu venho falando o tempo inteiro aí de assessores, comissionados e tal, esse é o lado ruim. Então hoje nós temos o BTG e a XP, que são as 2 maiores plataformas. O que quer dizer? Lembra do shopping center? Eles são os melhores shopping center, eles têm muita opção de produto lá dentro, tem muita opção de loja e tal, opção boa e opção ruim. Qual que é o problema deles? Muitas vezes o vendedor. O vendedor, ele é comissionado de uma forma que ele vai te direcionar e muitas vezes o outro lado, por falta de conhecimento, acaba comprando um produto errado por confiança, né? Acho que igual a medicina, os investimentos é muito pautado na confiança. As pessoas escolhem a confiança, mas nem sempre é porque ele é seu primo, ele é primo do amigo, ou ele é seu colega do futebol, que ele vai ser a pessoa que vai te direcionar melhor, né? Todo mundo tem boleto para pagar, então
esse lado, a falta de conhecimento e a confiança não é suficiente, né? É importante que realmente você tenha uma pessoa do outro lado que não tenha esse conflito de interesse. Por quê? O nosso mercado tem dois modelos, a maioria o BTG e XP especialmente, e várias outras corretoras, estou falando das duas que são as maiores. Elas têm um modelo que normalmente é comissionado. Poderia ser um modelo de valor fixo, mas que é bem pouco comum hoje, que é o quê? Você entra lá, você coloca 1 milhão e fala assim, olha, eu vou te cobrar todo mês 0,5%, né? Você vai ter que me pagar aqui, por exemplo, R$500 todo mês. Esse é um valor fixo. E aí, qual que é o lado bom disso? Porque a pessoa te recebe os R$500, mas ela não ganha comissão na outra ponta. Mas o mais comum é que a maioria dos assessores você não está pagando nada para eles, né? Provavelmente você tem lá o cara, você vai no escritório bacana, toma café e tudo, mas você não paga nada. Que parece estranho, né? Porque todo mundo ganha para trabalhar. Mas por que ele está ganhando comissão em cima dos seus investimentos? E isso traz um grande conflito, né? Como eu venho falando aqui, alguns produtos são muito mais comissionados que outros e acaba tendo direcionamento aqui para uns produtos que não são os melhores para o cliente. Esses casos assim têm acontecido cada vez mais na mídia, né? Teve o caso da Márcia Goldschmidt, que foi super noticiado, que ela perdeu mais de 3 milhões de dólares e acionou o assessor da XP na justiça, porque ele indicou uma operação para ela. Outros investidores também processaram a XP por esse tipo de coisa. E a gente vê isso, muitas vezes as pessoas falam, olha, eu perdi muito, eu não sabia o nível de risco que eu estava tomando. E, como eu disse aqui o tempo inteiro, eu acho um absurdo, né, o que tem sido feito e tal. Mas eu acho que, por um outro lado, tem uma tecla que é a falta de conhecimento. Por quê? Você está aprovando, o dinheiro é seu. Você entregou para ele, não adianta a gente entregar e fechar os olhos. A gente tem que monitorar, a gente tem que minimamente entender o que está acontecendo. Porque depois que perder o dinheiro é fácil, né? Falar assim, eu não sabia nada, tá vendo? Se tivesse ganhado, eu não tinha reclamado, né? Mas a gente está aprovando na outra ponta. Então é fundamental a gente ter um mínimo de responsabilidade pelos investimentos e saber onde que a gente está colocando, né, os nossos ovos. E esse é meu último erro aqui para fechar antes do diagnóstico, que é esse problema, né? Terceirizar, fechar o olho para uma gestão, seja para o marido, né? Caso de mulher que separou e o marido estava fazendo qualquer coisa com dinheiro e fica com dinheiro, ou terceirizar para um irmão, para um primo, para um tio, para um assessor, para um gerente, né? O dinheiro é seu. Acho que todo mundo aqui tem que, claro, né, confiar na pessoa, ter bons assessores, mas no mínimo tem que ter um mínimo de conhecimento para conseguir cobrar, para conseguir acompanhar, né? É muito sensível a gente deixar 100% da gestão com o terceiro. Beleza? E agora eu vou para minha última parte aqui, que é o diagnóstico, de fato, para você entender em que pé que você está aqui dentro desse conhecimento, de tudo que a gente falou aqui ao longo desse tempo, né? Então, primeiro ponto que a gente fez a análise era, dentro das suas 4 letras lá, hoje você consegue gastar menos que você ganha? Sim, não ou não sei? Anota aí no papel, todo mundo tá com papel aí, né? Para responder esse diagnóstico aqui. 2, qual o seu nível de conhecimento para escolher os investimentos? Você considera hoje bom, médio, baixo? Nem vou pôr baixíssimo aqui, que tem gente que responde. Você já possui a sua reserva de emergência? E se sim, ela está nos produtos adequados que eu te falei aqui? Tá nessas opções com essas características que a gente comentou? Outra pergunta importante, a sua carteira está alinhada com a sua estratégia? Se você não fez essa análise, a partir de hoje, pelo menos com essa noção das 4 letras e das opções de produto, te sugiro que você amanhã ou agora mesmo já liste aí essa carteira e avalie se realmente, né, você consegue entender ali se está realmente adequada com o seu prazo, com a liquidez, com o nível de risco que você quer correr e se a rentabilidade está coerente, sim ou não. Né, se você hoje consegue ter essa informação, se você já acompanha e se ela está alinhada, porque uma coisa é eu falar que eu estou numa carteira totalmente em renda variável com liquidez, uma renda fixa com liquidez, e outra coisa é eu falar que eu estou com uma carteira toda diversificada, com um prazo mais longo, com parte de renda variável, ela obrigatoriamente deveria me dar uma rentabilidade maior, porque eu estou correndo um risco maior, certo? E hoje, você já confia 100% no seu assessor de investimento? Ele passou nesse crivo aqui de vários pontos que eu fui falando aí? Algum deles chamou atenção? Você responde no papel, mas responde aqui no comentário também, só para depois eu ler com calma, para eu saber como é que estão aí o diagnóstico dos assessores pelo Brasil, né?
Então é importante olhar esse diagnóstico. Pode ser, né, hoje, chegando aqui já no final mesmo, agora realmente meus últimos minutos, prometo, você ficou até aqui, já tá super de parabéns, né, porque é longo mesmo, mas foi um compromisso que eu fiz com a T, assim, a gente tentou passar o máximo de conhecimento, é muita coisa para falar, né, eu espero realmente que você tenha aproveitado essa 1 hora e pouquinho que a gente passou juntos falando de investimento, que você saia um pouquinho melhor, como eu te prometi lá no início, né, mas pode ser que realmente, né, você pode falar, Luciana, você falou que era fácil, mas foi muito conteúdo e tal, mas é porque hoje realmente o intuito era dar uma visão geral, né, era tentar aproveitar ao máximo para quem veio aqui e ter uma noção melhor aí dentro dessa 1 hora. Mas pode ser que você não consiga nem analisar, né, sua carteira, se está adequada, você pode ficar na dúvida ali. Então, realmente, nosso objetivo aqui era te trazer do zero, né, a um pouquinho aí do médico já ser um médico investidor. Mas realmente, né, o tema, por mais que eu fale rápido aqui e acelere, a gente tenta passar o máximo, é um tema complexo, né? É um tema longo e quem quiser realmente aprender, quem quiser sentar com o seu assessor, quem quiser aprender a investir melhor, tem que se aprofundar, né? Tem que dedicar, ninguém consegue sair com 1 hora de aula sabendo tudo o que precisa. Então, realmente, se você hoje já veio aqui, já foi o primeiro passo. Mas essa frase para mim linka bem, que é investir em conhecimento rendem os melhores juros, né? Talvez você já consiga melhorar alguma coisa hoje, mas se você realmente investir mais tempo, talvez você vai chegar em outro patamar, né? Então a gente se uniu, né, a Financial, né, com a expertise em finanças, com a TeraQuiz, né, com esse público médico, entendendo que realmente existe essa demanda, que realmente os médicos precisam aprender a investir melhor o seu dinheiro, e a gente criou o programa Finanças para Médicos, né, que é um programa que a gente dividiu, que vai ser desenvolvido em 4 etapas, e aí de fato você vai entender cada uma dessas siglas, esses indicadores, IPCA, CDI, Selic, entender os fundamentos de economia, por que o Banco Central sobe juros ou não, por que isso impacta as ações, por que isso impacta os seus investimentos. Entender a fundo, a etapa 2 e 3 são aulas detalhadas de cada um dos produtos de renda fixa e renda variável. Hoje eu passei muito rapidamente, né? Mas cada um dos produtos, as tributações, comparar um com o outro, entender FGC, entender cada uma das opções, como que você pode investir em ação, como que você pode investir em fundos imobiliários, enfim. E por último, analisar o que você tem que fazer para montar a sua carteira de investimento. Então nós vamos passar, o programa passa por essas 4 etapas, né? Como a gente sabe que a vida de médico e rotina é super corrida, a gente desenvolveu um programa 100% gravado, que vão ter aulas bem pequenininhas, ali 12 minutos, coisa para assistir pocket mesmo, assim, no carro, no plantão, no intervalo, em casa, onde vocês quiserem. 48 aulas gravadas, você consegue assistir dentro da plataforma, né? E a gente faz um acompanhamento individualizado. Então, teve dúvida, você vai mandar, a gente vai responder. A gente vai criar um grupo de WhatsApp exclusivo para esse programa, né? Que a gente vai estar sempre ativamente respondendo, criando perguntas, eu vou fazendo lives ali, respondendo ativamente perguntas novas que vocês tiverem, né? Mandando conteúdos, unindo. Então, assim, vai ser um programa que, além das aulas que você vai assistir, você vai ter um monte de informação. Eu tenho certeza que quem fizer esse programa, daqui a alguns meses, vai estar completamente diferente, muito mais seguro, muito mais preparado para, de fato, conseguir investir, de fato, tomar essas decisões financeiras que são tão importantes. Acho que você conseguiu, né, ver aqui um pouquinho a diferença que faz investir melhor, né? No final, a gente tem o certificado de conclusão, para quem quiser, a gente disponibiliza um cronograma, tem quizzes na plataforma para ir interagindo, e tudo com linguagem simples, acessível, realmente para a prática, né? Aqui não é para nenhuma prova de título, é realmente para a vida, né? Então todo mundo conseguir ler uma notícia, ter acesso a aplicativo que seja prático, entender esse tanto de termo de mercado financeiro, conseguir escutar um morning call, escutar uma notícia, entender realmente o que está acontecendo na economia. Então só para esse programa, o programa normalmente fica disponível no ar 6 meses, a gente aumentou para 1 ano, então quem tiver 1 ano vai ter 1 ano de acessar o grupo e tudo, mas você consegue fazer em muito menos tempo, tá? Mas só para esse programa a gente realmente quis fazer. Então assim, não, tô muito apertada agora, não tem problema, você pode acessar, você assiste ao longo de 1 ano, quem quiser assiste de novo, tá? Vai ter uma live sempre sendo disponibilizado, o Questions and Answers, que é essas perguntas que a gente abre para interações, e um grupo de WhatsApp exclusivo para esse grupo realmente que comprar o programa. Então, para quem entrar, a T me convenceu aqui, a gente resolveu tentar fazer o melhor programa, né, o melhor custo-benefício. Para quem comprar nas próximas 24 horas, então só valendo até amanhã às 23h59, vai ter 20% de desconto e o programa fica por 12 parcelas de R$ 138. Todo mundo tem condição de comprar. Eu falei que ao invés do programa podia ganhar a diferença do que a pessoa rebate, né, de
de ganho na carteira, que eu ia ganhar muito mais dinheiro. E quem não gostar, quem quiser testar, assistir a aula ali para ver se vai gostar ou não, tem 7 dias de garantia. Então pode comprar, depois pode pedir um reembolso, 7 dias tem 100% de garantia. E só para as primeiras 10 vendas, para as primeiras 10 pessoas que comprarem na plataforma agora, vão receber, além dos 20%, um material gratuito que vai ser entregue em qualquer cidade do Brasil e uma mentoria para montagem de carteira que eu mesma vou fazer para tentar analisar e já te dar um kick-off ali para já ajustar a sua carteira e melhorar a sua rentabilidade. Isso tudo aqui na plataforma, né, da Terra Quiz, que a gente tentou ajustar para tentar ficar na linguagem mais fácil de acessar e acompanhar a plataforma. Sim, a gente colocou todo o curso lá dentro, quem comprar vai receber o e-mail falando como que acessa. Então é bem simples, mas qualquer dúvida também é só acionar o suporte. Vai receber todo o contato ali, vai ser dentro do Terra Academy. Joia! E vamos colocar o link aqui também no YouTube, né, de quem quiser comprar agora, valendo o cupom FINANCAS20, vai ter um desconto de 20%. Pode acessar por esse QR Code ou o link que a gente vai deixar aqui no YouTube também, para quem quiser acessar. Tudo maiúscula e sem ser cedilha, então FINANCAS20. Ótimo. Tê, obrigada pelo convite. Obrigada a você, de verdade. Assim, acho que a aula gratuita já foi uma super aula. Quem quiser se aprofundar vai ser mais benéfico ainda para tudo. E obrigada mais uma vez, Lu, por ter topado aí. Espero que quem ter chegado aqui no final já foi uma grande vitória, né? Que foi uma aula densa, mas espero realmente todo mundo dê o segundo passo e entenda, porque isso aqui vai fazer muita diferença na vida financeira. Sim, pessoal, muito obrigada. Dúvidas também no grupo. E foi um prazer aqui estar com vocês e com a Lu nessa última hora. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.